Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de janeiro de 2020. Arábia Saudita retira restrições de viagens para mulheres. Parte 02. A Arábia Saudita permitiu que mulheres adultas viajem sem permissão e as concedeu mais controle sobre assuntos familiares, reduzindo um sistema de guarda masculina em um momento de total escrutínio sobre o histórico e as práticas de direitos humanos no país. As decisões publicadas em uma série de decretos reais no Diário Oficial do país na sexta-feira estipulam que o passaporte saudita deve ser emitido para qualquer cidadão que se aplique, e que qualquer pessoa com mais de 21 anos não precise de permissão para viajar. As emendas às regras também garantem às mulheres pela primeira vez na história o direito de registrar o nascimento de crianças, casamento ou divórcio, emitir documentos familiares oficiais, e de estar elegível para exercer a guarda de filhos menores de idade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher na pergunta 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? A resposta dos espíritos é do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes; à mulher, os trabalhos leves; a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus a uns deu a força, para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Comentário de Allan Kardec. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. O poeta francês Victor Hugo descreveu a beleza de ser mulher em um de seus famosos poemas, do qual destacamos um pequeno trecho. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. E se o assunto é igualdade, ela só será conquistada a partir de uma consciência maior de toda a sociedade. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, Allan Kardec responde à pergunta: as mulheres têm alma? Responde o codificador: sabe-se que a coisa nem sempre foi tida por certa, pois, ao que se diz, foi posta em deliberação no concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença se reduziu na maior parte dos países do Oriente. Embora hoje, nos povos civilizados, a questão esteja resolvida em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, cujo nome não nos vem à memória, assim definia a mulher: instrumento de prazer do homem, definição mais muçulmana que cristã. Desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Durante muito tempo elas aceitaram essa submissão como uma coisa natural, tão poderosa é a força do hábito. Dá-se o mesmo com os que, votados à servidão de pai a filho, acabam por se julgar de natureza diversa da dos seus senhores. Segue Allan Kardec esclarecendo que as almas ou espíritos não têm sexo.
As afeições que os unem nada têm de carnal e, por isto mesmo, são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte as desembaraça. Esse invólucro material, pondo-as em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam, a atividade a que são obrigadas a desenvolver, seja para a conservação da vida, seja para alcançarem o bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie, e que progrediram. Os que viverem nos séculos futuros serão os de hoje, porém mais avançados, intelectual e moralmente. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo, mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus em sua justiça, para todas as suas criaturas. Dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todas têm direito ao mesmo destino, ao qual cada uma chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. A doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual só é elevada pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe ou, se existe, extingue-se com a vida ou se perde no todo universal, o que vem a dar no mesmo. Assim, só resta à mulher a sua fraqueza corporal, que a põe sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas não passa de uma exceção, de uma bizarria da natureza, de um jogo de órgãos, e não poderia fazer lei. A doutrina espiritualista vulgar reconhece a existência da alma individual e imortal, mas é impotente para provar que não há diferença entre a do homem e a da mulher e, por conseguinte, uma superioridade natural de uma sobre a outra. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, já não é uma concessão da força-fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.